Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. Thiago Mendes e Oscar chegando no São Paulo. Arboleda e Luciano de saída. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo com duas novidades. A primeira, o Tricolor enfim conseguiu encaminhar a renovação de contrato de Henrique Carmo, atacante de 18 anos de idade, cujo vínculo se encerra em dezembro de 25, mas a má notícia vem agora. Se esse contrato está bem encaminhado, a tendência é que ele não fique para o próximo ano. O GE revelou que o PSV da Holanda tem conversas avançadas com o São Paulo para pegar o jogador por empréstimo com opção de compra. Empréstimo de 1 milhão de euros, considera o valor baixo, por um período de 18 meses. Se o PSV quisesse ficar com o jogador em definitivo, precisaria pagar mais 7 milhões de euros, ou seja, um pacote completo de 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. Somente um clube com muitas dívidas e dificuldades financeiras pode pensar em aceitar esse tipo de acordo, mesmo ignorando o fato de o Henrique Carmo ter enorme potencial. Jogador cujos direitos econômicos estão em 90% presos ao próprio São Paulo. Tem mais José Paes na conversa. O Tricolor está atento ao mercado da bola. Ô Zé, o que o Zubeldia falou sobre o Oscar? Pois é, Michele, depois do último jogo do Campeonato Brasileiro, né, que foi Botafogo e São Paulo lá no estádio Newton Santos, jogo que acabou consagrando o Botafogo como campeão brasileiro dessa temporada, o Zubeldia fez uma revelação na entrevista coletiva em relação ao Oscar. Vamos rodar aí, depois eu comento. Pode rodar, diretor. Oscar y otro jugador he falado con ellos. Bueno, después hay cuestiones que hay que manejarla de institución a jugador, pero ya he falado con dos jugadores que acredito que son importantes para el equipo. Então tá aí, o Zubeldia confirmando que conversou com o Oscar e com mais um atleta que ele não revelou. Então assim, o Oscar, ele é o sonho do São Paulo para a temporada de 2025. O Oscar acabou de ter uma passagem aí muito grande lá pelo futebol chinês, 8 anos jogando na China, ganhando mais de 10 milhões de reais por mês. Então assim, para ele vir aqui para o São Paulo, é um jogador revelado aqui no Tricolor. Ele até saiu ali num imbróglio, né, numa briga na justiça, acabou deixando o São Paulo lá na época, quando ele estava começando ainda no futebol, hoje tem 33 anos, mas para ele voltar aqui para o São Paulo vai ter que ter muita criatividade para tentar essa contratação e o próprio Oscar vai ter que se adequar ao salário que ele vai poder receber aqui no São Paulo. Com certeza vai ganhar mais de 1 milhão, 1,5 milhão de reais por mês se acertar com o São Paulo, mas o São Paulo vai ter que ter muita lábia para convencer o Oscar, vai ter que conversar muito. O São Paulo ainda tenta também costurar uma negociação nos mesmos moldes da transferência do Lucas, pegar no emocional, no poder da amizade. Tem tudo isso envolvido, Michele, porque assim, o São Paulo sabe que se um Flamengo tentar a contratação do Oscar, o poderio financeiro do Flamengo é muito maior do que o do São Paulo. Então o São Paulo tem que tentar ir por outros caminhos para conseguir a contratação do Oscar. O Zubeldia diz que precisa de 5 reforços para a temporada do ano que vem. O Zubeldia quer 2 laterais, um lateral esquerdo e um lateral direito, um meia, um ponta e um centroavante. E a diretoria do São Paulo está ali naquela negociação com o próprio Zubeldia, porque pontas, o próprio Júlio Casares já disse em entrevista que entende que aqui no São Paulo já tem. Tem o Eric, tem o Ferreirinha, tem jogadores que podem jogar por ali, o Lucas caindo. E a centroavância também está bem servida. Tem o Caleri e tem o André Silva, mas o Zubeldia quer aumentar a competitividade ali no ataque, principalmente na posição de artilheiro. Então eu devolvo para vocês, porque coisa para comentar do São Paulo não falta, apesar do Tricolor já estar de férias, Michele Janela. Beijo grande para você e até amanhã. Beijo, Zé. Brigadão. Miller, olha, então o Zubeldia falou que quer 2 meias, 2 laterais, um meia, um ponta e um atacante. Desses 5, o que na sua visão, e pergunto também pro Garrafa, é mais importante? Os 2 laterais, né? Com certeza. Um lateral direito e um lateral esquerdo. Isso a gente já falava desde o começo do ano, exatamente. 2 laterais. Eu acredito que esse jogador de beirada não precisa, porque tem jogadores da base lá que podem ser aproveitados. Né? E o Zubeldia não aproveitou muito esse ano, né? E um jogador de meio campo, sim, um meia. Um meia precisa. Que todo mundo deseja, né? O São Paulo também não é diferente. Acho que essas ponta? Não, porque tem o Eric, tem o William,
ter os garotos da base, né? E o atacante? O atacante, eu acredito que sim. Porque só tem 2. Precisa de um atacante, sim. O André Silva acho que não tem um nível muito elevado, né? Acho que precisa de um outro atacante de São Paulo pro ano que vem. É claro que é aquele negócio, né? Querer não é poder, né, Garrafa? O São Paulo não tem dinheiro e não vai fazer E o grandes Oscar, como é que vai contratações. conseguir trazer? Então, agora então vai ter que trabalhar muito, né, no Olha, bastidor. o Rames ganhava 2 milhões por mês. É. Se o Oscar vier, vai ser nessa base aí. O maior salário do São Paulo hoje é o Lucas, merecidamente. Merecidamente. Exatamente, até porque o Lucas, ele jogou muito esse ano, né? Ele quase não ficou fora das partidas, né? E não machucou. Então, é um jogador importante para o São Paulo. Agora, eu não contrataria o Oscar, já falei isso no mesa, né, Garrafa? Sim. Eu não contrataria, por várias razões. Por quê? Até porque ele tá quase 10 anos, num futebol que não existe. Da China, né? Quer dizer, então o cara desaprende. A gente fala na gira do Bolena, o jogador Já desaprende. deve falar chinês, né? Chega aqui, você acha que ele vai, nessa pegada que tem o Paulistão e os outros campeonatos, ele não vai querer correr atrás, como diz na gira, comer grama. Por isso que eu não contrataria o Oscar. Tecnicamente, é um bom jogador, claro. Ele vai, se quiser jogar, ele joga em qualquer lugar, bom jogador. Mas eu não contrataria o Oscar. E aí, Garrafa? Até porque no Campeonato Brasileiro, a gente viu que na última rodada, como é equilibrado o Campeonato Brasileiro. Nós tivemos, muito perto do rebaixamento, o último campeão da Libertadores. Nós tivemos o Atlético Mineiro, que chegou às semifinais da Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, da Libertadores, e não garantiu vaga à Libertadores do ano que vem e brigou para fugir de rebaixamento. Então é um campeonato de muita intensidade. Quando você fica afastado, como bem disse o Miller, no caso do futebol chinês, é um jogador que vai ter sua dificuldade, mas é um jogador que tem qualidade, todo mundo sabe. Agora, uma coisa é a gente querer, outra coisa é a gente poder ter. Eu gostaria de ter uma Ferrari, eu não tenho a mínima condição de ter uma Ferrari, não vou ter uma Ferrari na minha garagem, não tem como ter. E assim, se rala, né? o discurso, mas é isso. Sabe o que eu fiz? Tomara que meu marido não escute. Eu fechei o portão em cima do meu carro. Ah, Michele. Ai, não, e ainda fui dando ré. Ai, foi horrível. Nossa senhora. Semana passada. O Garrafa, o futebol brasileiro, ao mesmo tempo que ele é difícil... Caiu o TP, voltou. O Campeonato Brasileiro é difícil, mas também é fraco. Não, o nível sim, mas, ou seja, o ele equilíbrio... É difícil e fraco. É que o equilíbrio, Miller, o equilíbrio está por baixo. Sim. O equilíbrio está por baixo. Eu tô falando da pegada, realmente, ele não vai pegar na bola. O que não casa para mim é que os discursos não estão muito alinhados. O presidente fala de que a situação vai ser uma situação de contenção de gasto e o treinador chega e fala, eu preciso disso. O discurso não está alinhado. Dificilmente chegará em janeiro uma contratação treinador e comissão técnica, isso não é bom. Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor retomou conversas com o Thiago Mendes, volante que está nos planos do São Paulo desde a metade do ano. Você vai lembrar que o Thiago chegou a ir ao São Paulo, conversou com o Zubeldia, com os dirigentes e implorou para o Al Rayyan negociar. O time do Catar pediu um caminhão de dinheiro, o negócio não foi adiante e agora São Paulo e Thiago Mendes se acertam para a assinatura de um pré-contrato. O vínculo do Thiago se encerra em 30 de junho e a partir de 31 de dezembro ele já pode assinar esse pré-contrato para ficar com o seu acordo fechado pro Tricolor na metade do ano que vem. Mas a estratégia do São Paulo e do Thiago é de, depois da assinatura desse pré-contrato, tentar chegar a um acerto com o Al Rayyan por uma liberação imediata por compensação financeira pequena. Confesso que tenho dúvida se o Al Rayyan vai topar liberar o jogador sem cobrar qualquer compensação ou uma grana boa. O pessoal do Al Rayyan ficou bastante chateado com a intenção do Thiago Mendes em trocá-lo, o clube do Catar, pelo São Paulo na metade do ano. De qualquer forma, é alguém que em breve será reforço do São Paulo em janeiro ou no máximo na metade do ano. Atleta de 32 anos de idade, volante de muita capacidade física, mas que não joga desde 13 de setembro, quando sofreu uma lesão importante. Ele está em fase final de recuperação. Thiago, que já passou pelo próprio Tricolor, está avaliado hoje em 3 milhões e meio de euros. Já havia contado para vocês também que o lateral esquerdo Wendel e o volante Oscar, o meia atacante Oscar, são os grandes alvos do Tricolor para 2025. Zubeldia chegou a entrar em contato com ambos para pedir a contratação deles. O São Paulo também em destaque, até porque tem novidades que a gente está trazendo aqui do mercado da bola, e um jogador, um atacante que sempre dá o que falar, pode pintar num rival, será que é isso? O Santos quer o Luciano do São Paulo, André Hernan? Demonstrou interesse, notícia que a gente trouxe aqui quentinha no All Sport, na minha coluna, Mercado da Bola. Foi um interesse do Santos, um movimento do Santos para cima do São Paulo,
né, diante da própria entrevista que o Luciano deu, dizendo que não sabe se fica no São Paulo, mas que eu já falei aqui que é muito mais um charminho, né? Porque o Luciano é um jogador importante. O São Paulo só quer fazer uma venda se for uma venda para fora do Brasil, um Emirados, por exemplo, com uma grana boa. E o Santos demonstrou interesse, assim como também ele foi citado nos bastidores do Cruzeiro recentemente. O Santos chegou com uma oferta de uma grana, um valor, mais o Lucas Barbosa, que é um jovem jogador do Santos. O São Paulo não gostou do modelo. O São Paulo achou baixo o valor. O Lucas Barbosa é jovem, tudo, entendem que é um jogador promissor, que foi bem, inclusive, no Juventude, mas o São Paulo entende que o Luciano é um jogador que é uma realidade, é considerado um ídolo para muito São Paulino, né? Pode até discutir se é ídolo ou não, mas muito São Paulino tem o Luciano como ídolo. Então o São Paulo vê que o jogador é importante. Então, assim, não iria fazer como moeda de troca. Então o São Paulo fechou a porta e falou, não existe conversa nesse sentido. O São Paulo só vai vender se chegar uma proposta do Emirados que for muito boa para o Luciano, muito boa para o São Paulo. Caso contrário, fica no São Paulo, mesmo ele dando charminho em entrevista, falando, não sei se fico, porque o Luciano adora um charminho. Em muitos momentos, né, o torcedor ficou na dúvida de como o Luciano pode jogar, pode se encaixar nesse time com o Lucas, com o Calleri, mas ele é um jogador importante aí para a torcida do São Paulo e para o time também. Eu só tenho dúvida do entendimento da diretoria em relação ao papel do Luciano no ano que vem e se o Zubeldia tem condição de exercer o papel se o papel for menor. O que eu escuto muito é que o Zubeldia não tira o Luciano do time porque tem medo de tirar o Luciano do time. E o Zubeldia já respondeu sobre isso em entrevista coletiva, né? Claro que não vai dizer, eu não tirei ele do time porque eu morro de medo dele. Não é isso que ele faz, não vai falar isso nunca. Mas em alguns momentos, o Luciano não precisa ser o dono do time. Ele pode ser titular, ele pode ir para o banco, ele pode ser titular e jogar 45, ele pode ficar no banco e jogar 45, 30. Só que para isso você precisa ter uma conversa olho no olho e dizer, Luciano, vem cá, eu preciso de você, mas eu preciso em determinadas circunstâncias que você não seja titular. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o volante Thiago Mendes, né, provavelmente vai ser reforço do São Paulo no ano que vem. É um bom jogador, né, galera? Mas o que eu não entendo é para que tantos volantes, né? O São Paulo já tem o Pablo Maia, que vai retornar no ano que vem, né? Depois de sofrer uma grave lesão esse ano. O Alisson já voltou, né? Tem o Bobadilha, tem o Marcos Antônio. O São Paulo não está querendo renovar com o Luiz Gustavo. Então, já que vai trazer o Thiago Mendes, né, pessoal? Para que renovar com o Luiz Gustavo? Até porque, na minha opinião, o Thiago Mendes é muito mais jogador que o Luiz Gustavo. Até com o Lisieiro, né, o São Paulo está querendo renovar. Então, tem o Santiago Longo, mas o Santiago Longo provavelmente vai sair no ano que vem. Mas o São Paulo já tem muitos volantes, né, pessoal? Na minha opinião, não precisaria de mais, a não ser que não renove com o Luiz Gustavo, né, galera? Então, o São Paulo pretende assinar um pré-contrato com o Thiago Mendes, né? E tentar a liberação do jogador para chegar em janeiro. Se não conseguir, né, pessoal, ele chega no meio do ano, então de qualquer jeito o Thiago Mendes deve ser reforço do São Paulo no ano que vem. O São Paulo também está atrás de um meia, né, galera? Um meio campo, sim, o São Paulo precisa, já que o Luciano está jogando ali, né, galera? E o Luciano não rende muito como meio campo, então a bola da vez é o Oscar, né? O São Paulo tenta chegar a um acordo com o Oscar, um salário igual ao do Lucas, né, pessoal? Em torno de 1,5 milhão. Então, na minha opinião, por mais que alguns torcedores não gostem do Oscar, né, não quer a volta do Oscar, eu acho um bom jogador, né, pessoal? Até porque chega livre no mercado. Se o São Paulo querer trazer um bom meio-campo, vai ter que investir bastante, né, galera? Então tem que aproveitar que o Oscar tá livre no mercado. Então é um bom jogador, apesar de estar jogando na China, né, galera? Mas mesmo assim, pode sim chegar no Brasil, jogar um bom futebol. O Luciano interessa ao Santos, né, galera? Mas, que nem eu já falei alguns vídeos atrás, se eu fosse o São Paulo, não liberaria o Luciano, a não ser que for uma proposta boa, uma proposta árabe, né, pessoal? Tem muitos clubes árabes interessados no Luciano, até porque ele foi o artilheiro do time no ano, apesar de não estar jogando bem no meio campo. Se o Zubeldia mudar a formação para o ano que vem, né, galera? O Luciano pode sim se encaixar ali como segundo atacante, então não pode se desfazer de um jogador desse,
por mais que eu queira que ele seja reserva, né, galera, nesse fim de temporada mesmo, o Zubeldia poderia ter colocado o Lucas ali no meio e ter colocado o William Gomes na beirada, né, galera, e do outro lado o Ferreirinha ou o Eric. Eu não entendo porque o Zubeldia não utiliza, né, o William Gomes. Na minha opinião, é um jogador que tem que ser titular do São Paulo no ano que vem, mas um jogador que deve deixar o São Paulo é o atacante Henrique Carmo, né, galera? O jovem atacante, o São Paulo pretende emprestar ele para o PSV, então o São Paulo vai renovar e emprestar ele. Mas eu não entendo muito esse modelo de negócio, né, galera? Até porque o PSV ia pagar apenas 1 milhão e pouco de euros, e depois mais 7 milhões, né, depois de 18 meses, se topar querer ficar com o jogador. Então eu acho que se o São Paulo utilizasse ele, né, galera, no ano que vem, no Paulistão, o complicado é que o Zubeldia não gosta muito de utilizar os jovens, né, pessoal? Mas se fosse para utilizar ele, eu acho que ele ia ser vendido, né, por um valor até maior e não ficar 18 meses emprestado para depois ver se vai vender ou não, né, galera? Então eu não gostei muito desse modelo de negócio, até porque o São Paulo precisa fazer vendas, né, galera? O São Paulo pretende vender o Rodrigo Nestor, né, que o Bahia pretende fazer uma oferta entre 5 a 7 milhões de euros, e se essa mesmo for a oferta, o São Paulo deve vender o jogador. O São Paulo também espera receber uma oferta aí pelo zagueiro Nahuel Ferrarese, né, pessoal? E se por acaso chegar, o São Paulo também pretende vender esse jogador. O Bahia também demonstrou interesse no atacante Ferreirinha, mas o São Paulo pediu uma quantia alta, né, galera? O Bahia achou, mas o São Paulo está certo, até porque o São Paulo tem uma pequena porcentagem apenas do jogador, então não compensa muito, né, galera? Até porque o Ferreirinha é um jogador importante para o elenco. Então, já que o São Paulo vai investir pouco, né, galera, no ano que vem, o São Paulo pretende trazer um lateral esquerdo, que a bola da vez é o Wendel, um meio-campista, né, que provavelmente pode ser o Oscar, e um lateral direito. O São Paulo não pode se desfazer de outros jogadores, né, galera? Importantes para o elenco. Alguns jogadores como o Nicão, Orejuela, o Jamal Lewis, né, alguns jogadores sim vão sair, que não vão fazer muita falta, mas esses jogadores importantes não compensa, né, galera? Até porque é um campeonato competitivo. Vários clubes estão se reforçando para o ano que vem, né? Como a SAF do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Botafogo. Tem o Palmeiras e o Flamengo que sempre está investindo muito. Tem o Corinthians também. Então o São Paulo também tem que abrir o olho, né, galera? Para não correr o risco de cair ano que vem, que aí sim ia ser uma tragédia, né? Por orçamento do clube. E o zagueiro Arboleda é um dos jogadores com futuro incerto no São Paulo. O defensor oscilou na reta final desta temporada, perdeu a vaga de titular, né, absoluto, e não sabe se vai ficar para 2025. Ele chegou a ser oferecido ao Cruzeiro nos últimos dias. O GE apurou que os empresários de Arboleda conversaram com o clube mineiro para saber se havia interesse na contratação do zagueiro, mas o assunto não evoluiu, pelo menos por enquanto. O Cruzeiro está em busca de um defensor para a próxima temporada. Com contrato com o São Paulo até o fim de 2027, Arboleda é considerado um jogador caro e isso pode dificultar, né, qualquer negociação. Os salários dos zagueiros são altos e o tricolor ainda pagou 642 mil de dívida pessoais do atleta depois da última renovação. Durante a negociação, né, o clube também intermediou uma carta de fiança com um banco no valor de 7,9 milhões para o atleta renegociar as dívidas com credores. A partir do ano que vem, o São Paulo precisará cumprir, né, uma série de regras por causa da criação de um fundo de investimento, né, em direitos creditórios, o FDIC. O objetivo é captar 240 milhões para substituir a maior parte da dívida do tricolor com os bancos. Com isso, o teto de gastos do futebol será de 350 milhões por temporada. O São Paulo, portanto, entende, né, que precisará reduzir sua folha salarial para conseguir se manter dentro das exigências do fundo de investimento. E a Arboleda, né, está entre os jogadores com maiores salários no elenco. Então o zagueiro Arboleda, né, pessoal, tem um futuro incerto com o São Paulo. E mais uma vez eu não entendo o dirigente do tricolor, né, galera? Eles topam negociar o Arboleda para reduzir, né, sua folha de pagamento, mas pretende renovar, né, com o Luiz Gustavo, com o Rafinha, até com o Lisieiro, né, galera, que praticamente só vive lesionado. Então não dá para entender, até porque, na minha opinião, o Arboleda é um zagueiro muito importante para o São Paulo. Por mais que o Zubeldia coloque o Juan de titular, né, eu não acho que o Juan joga mais que o Arboleda
Na minha opinião, a zaga do São Paulo tinha que ser Arboleda e Alan Franco. Não acho que o Juan joga mais. E o São Paulo, então, topa negociar o Arboleda para depois comprar o Juan, né, galera? Então não faz muito sentido. Até porque se o São Paulo querer comprar o Juan ano que vem, deve pagar em torno de 20 e poucos milhões de reais. Então, pra quê, né, pessoal? Já que tem um bom zagueiro como o Arboleda. Então o São Paulo, na minha opinião, não pode ficar investindo muito nesses jogadores, né, galera? Que o São Paulo pagou 20 e poucos milhões no Ferrarese e agora nem está jogando. Pagou quase 20 milhões no André Silva, que, na minha opinião, não tem tanto assim o nível do São Paulo. Tá topando pagar, então, 20 e poucos milhões pelo Juan. Provavelmente vai pagar 20 e poucos milhões pelo Marcos Antônio. Então, coisas que, na minha opinião, por mais que é bons jogadores, né, galera? O São Paulo, já que tá cheio de dívidas, não faz muito sentido esses investimentos. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.